Vamos então iniciando o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Livro 1, As Causas Primárias. Nós estamos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Esse aqui então é o nosso terceiro item, Propriedades da Matéria. Kardec traz para nós aqui nesse item mais alguns estudos, né, sobre os elementos que compõem o universo, né, esses elementos materiais que para nós ainda, né, estão tão longe de serem compreendidos, porque tudo aquilo que nós estudamos, por mais avançada que seja a nossa ciência, em especial a química, assim como também a física, né, já que nós temos o efeito também da matéria aqui no nosso mundo material, nós estamos ainda muito, mas muito distante dessa realidade, né, material do universo como um todo. Então, ele traz para nós aqui mais algumas questões para nossa análise. Nós vamos aqui então a partir da questão número 9, então, propriedades da matéria. Primeira pergunta, ele coloca: a ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Ponderabilidade é aquilo que pode ser ponderável, medido, pesado, observado na sua forma. Então ele pergunta se a matéria é ponderável como um todo, se é um atributo essencial da matéria. A resposta dos espíritos é bastante interessante, porque ela traz para nós, como vem sendo trazido, né, como vem sendo trazido nas questões anteriores, traz para nós uma visão que sai do nosso mundo material. Então nós entramos nesse mundo abstrato, esse mundo fora da matéria, pela nossa imaginação, pelo nosso pensamento. Porque já que nós não temos ainda a capacidade, e quando nós falamos nós falamos nós, humanidade, nós, seres que são servidos pela ciência do mundo material, né, isso porque tem matéria, inclusive aqui do próprio mundo material, que nós ainda não temos a capacidade de percebê-la, ou mesmo de compreendê-la, né, nós que não fazemos parte desse meio científico. Então os espíritos procuram nos levar a um entendimento além, né, um entendimento, vamos chamar assim, de metafísico, que vai além do mundo material, para entendermos que não é somente aquilo que os nossos sentidos podem perceber. Porque eles, sendo espíritos e estando desencarnados, eles têm ali percepções e sentidos, como nós veremos mais para frente aqui no Livro dos Espíritos, que para nós hoje isso é bastante simples. Nós já lemos, já relemos, já estudamos, já ouvimos palestras sobre os espíritos no plano espiritual. Então nós lembramos que para quem inicia o estudo, ou para quem iniciou o estudo do Livro dos Espíritos naquela época, era tudo novidade. Então falar do mundo material e falar do mundo espiritual, a princípio seria apenas dois ambientes diferentes. Mas na verdade o que os espíritos fazem, e por isso que eu comentei com vocês que mais para frente ele vai falar sobre os atributos, né, sobre as percepções dos espíritos, essa matéria pode ser percebida por eles, ainda que seja uma matéria mais densa, não aquela matéria mais sutil, né, porque essa ela seria percebida pelos espíritos mais depurados, os espíritos numa condição mais elevada no plano espiritual, mas aqueles espíritos comuns, desencarnados, como por exemplo nós veremos nas obras de André Luiz, assim como também vimos, né, nas obras de Kardec, quando ele fala, por exemplo, no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 8, se eu não me engano, Laboratório do Mundo Invisível, ele estuda sobre as vestimentas, os objetos que os espíritos têm. Esses objetos para os espíritos é matéria. Para nós não percebemos nem os espíritos e não percebemos nem esses objetos. Então nós vamos
percebendo que os nossos sentidos estão adaptados para a percepção aqui do mundo material. Saindo do mundo material, nós entramos num outro ambiente onde a matéria também é percebida em várias densidades. Então, os espíritos estão mostrando para nós que fora do nosso ambiente nós teremos então outras dimensões em que essa matéria é percebida, e ela pode ser ponderada, ou seja, medida, pesada, observada no seu formato, ou muitas vezes ainda de uma forma abstrata, mesmo no plano espiritual. Então a matéria vai se mostrando nas suas variadas densidades, nas diversas dimensões em que ela existe. Vanessa, bom dia. Então diz para nós aqui, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? A resposta, da matéria como o entendeis? Sim. Ou seja, nós temos, por exemplo, no estudo simples da matemática, hoje as crianças aprendem isso na escola com muita facilidade, falando sobre medidas. Então nós temos ali estudos, por exemplo, sobre massa, onde nós temos ali, né, aquela escala de medidas, onde você tem miligramas, decigramas, centigramas, ou miligramas, gramas, decigramas, gramas, decagramas, hectogramas, quilogramas. Depois nós vamos para toneladas. Nós podemos fazer ali esse sistema métrico, por exemplo, das distâncias, onde nós temos milímetros, centímetros, decímetros, metros e por aí vai. Podemos pegar naquela matéria que não pode ser pesada na sua massa, mas pode ser calculada no seu volume. Aí temos ali litros, temos mililitros e tudo mais. Então, nós utilizamos esse sistema métrico para medir a matéria da forma como nós conhecemos. Mas e quando nós entramos então naquilo que é imponderável? Aquilo que foge do nosso mundo material? Hoje até os gases podem ser pesados. Os gases podem ser calculados no seu volume. Isso se aprende também na escola, na aula de física. Se aprende também o peso da matéria, a massa da matéria, nas aulas de química. Então tudo aquilo que nós acreditamos estar numa condição mais avançada, estamos avançando no mundo material, dentro daquilo que nós conhecemos. Por isso os espíritos colocam essa ponderabilidade da matéria, como nós entendemos, sim, é um atributo essencial. Podemos perceber que nós encontramos formas para calcular tudo, até mesmo um átomo tem ali o seu peso, tem ali sua massa. Um átomo, mas é aquilo que vai além do átomo. Porque depois eles complementam, né? Fatival, bom dia Andréa. Então eles colocam, da matéria como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. Então esse fluido universal para nós é um conhecimento teórico, mas não é para nós o conhecimento prático. Os espíritos dizem que existe. Nós, então, confiando nesses ensinamentos que são transmitidos, nós aceitamos essa orientação. Mas continua sendo teoria. Não temos como comprovar isso na condição em que nós existimos, na nossa condição como encarnados. Depois ele diz, a matéria etérea é sutil, que forma esse fluido, é imponderável para vós. Mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Então ele fala daquilo que é percebido pelos nossos sentidos e daquilo que não é percebido pelos nossos sentidos. Mas nem por isso aquilo que nós não percebemos não deixa de ser matéria. E principalmente desse fluido universal, que eles já falaram sobre isso, é o princípio de tudo. E ele vai trazer para nós aqui mais alguns esclarecimentos sobre essa questão. Gleise, bom dia. Comentários de Kardec. A ponderabilidade, ou seja, a capacidade que nós temos de perceber a matéria e fazer as suas medições, a ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso. Da mesma maneira que não há alto nem baixo. E é interessante, né, quando nós pegamos uma fotografia dessas que são
apresentadas para nós, por exemplo, do telescópio Hubble, nós olhamos então a imensidão do espaço e nós percebemos que a questão de alto, baixo, de peso, não de massa, mas de peso, é uma questão muito relativa, depende simplesmente do ambiente onde nós vivemos. Quando se estuda a física, falando, por exemplo, sobre forças gravitacionais, nós temos ali, né, a aceleração da gravidade, aqueles 9,8 metros por segundo ao quadrado, em que se calcula ali a massa a partir da aceleração, a partir a força a partir da aceleração e da massa. Então isso para nós é muito simples, mas quando nós mudamos de ambiente, quando nós vamos para a Lua, por exemplo, daqueles 9,8 metros por segundo ao quadrado, cai para 1,6. Já mudou o peso. Se nós vamos para Marte, esse peso aumenta, mas a massa continua a mesma. E quando nós encontramos um corpo no espaço, esse corpo não tem peso. Um cometa, por exemplo, que se encontra em deslocamento, um asteroide. Então tudo para nós é muito relativo, que Kardec coloca essa ponderabilidade. De você calcular o peso de um objeto, depende de onde ele se encontra. Porque dependendo de onde ele se encontrar, ele não tem peso. Então, essas ideias de física e química que a gente vai estudando, mais uma vez, são ciências que foram criadas para registrar tudo aquilo que nós percebemos no nosso mundo material. Diz ainda para nós, bom dia, Regina. Item número 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Quando se fala em matéria, também fica naquela ideia muito relativa, o que nós entendemos como matéria exatamente? Nós falamos de uma mesa, nós falamos de um pedaço de metal, nós falamos da água, falamos do que exatamente? Eles colocam assim, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformação da matéria primitiva. Então, mais uma vez, eles remontam para tudo aquilo que dá origem a essa matéria. E mais uma vez, nós chegamos a falar sobre isso num dos nossos encontros, que para nós aqui do mundo material, através da nossa capacidade tecnológica, da nossa capacidade científica, do conhecimento que nós já desenvolvemos, nós procuramos então, reduzindo cada vez mais a matéria, fragmentando cada vez mais as suas partes, para chegarmos naquilo que, mais uma vez, os cientistas sempre chamam, né, de partícula de Deus. Aquele conhecido bolso de Higgs. Foram dividindo, até chegar nessa parte mínima. E a ousadia dos cientistas de chamarem partícula de Deus significa que nós, então, aqui no mundo material, acreditamos que a menor partícula, por isso chamada de Deus, é aquela que nossa capacidade, que nós podemos perceber. Mas os espíritos dizem que isso é apenas relativo ao mundo material. Por isso, então, quando se fala nesse fluido universal, que mais uma vez é uma questão teórica, porque nós não temos como comprovar sua existência, mas a nossa lógica consegue compreender esse raciocínio, que nós temos uma partícula mínima, que vai muito além da nossa percepção, mas muito, muito além da nossa percepção, é a base de tudo. Então, através das suas combinações, nós temos então a matéria percebida por nós. Quando Kardec diz aqui, quando os espíritos respondem, os corpos que considerais como corpos simples, um pouquinho mais abaixo Kardec comenta sobre isso, desses corpos simples, como o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono. São considerados os 4 elementos básicos do universo. Até mesmo esses elementos básicos são formados de alguma coisa. Essa combinação que traz para nós esse princípio de tudo. Por isso, então, tudo começa com um princípio, com um elemento primitivo. E aí depois, então, ele vai se transformando a partir dessa matéria primitiva para chegar para nós, então, nesses corpos mais simples, que depois traz as combinações de tudo aquilo que a gente conhece. Bom dia, Helena. Item número 31. A gente está avançando sem muita profundidade, porque do contrário, se a gente quisesse realmente estudar sobre isso, nós teríamos que ter uma especialização nesse campo de estudos da ciência.
teremos que assistir a documentários, teríamos que ler, por exemplo, sobre teses apresentadas por doutores dessas ciências, que não interessa para nós. O importante é que, no conhecimento que nós vamos adquirindo a partir da doutrina espírita, é entender que nós temos o nosso mundo material, que hoje nós conhecemos, e existe um mundo material, que não é imaterial, é também um mundo material, só que numa dimensão, com estruturas diferentes daquela que nós compreendemos. Isso para nós já é o suficiente na condição evolutiva em que nós nos encontramos. Para aqueles que desejam um conhecimento mais avançado, tem ali um caminho longo e vasto também para explorar e aprender um pouco mais sobre tudo isso. Kardec coloca na questão 31. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Propriedades essas seriam, então, peso, tamanho, movimento, odor, cores, sabor. Por que cada matéria tem ali tem propriedades diferentes? Ele coloca então aqui, de onde provém então as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que a matéria, que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Então são essas modificações que vão trazendo para nós então essas características, essas propriedades. Na 32, dando sequência nesse raciocínio, ele coloca assim para nós então, de acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? A resposta dos espíritos, sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. E aí então são os sentidos que nós temos. A visão, o olfato, o paladar. São sentidos fundamentais e essenciais para que nós tenhamos essas percepções. E até mesmo os efeitos que essas substâncias provocam no nosso organismo. Qualidades venenosas ou salutares. Um pouco mais abaixo, o Kardec faz um comentário interessante, que ele lembra, por exemplo, da água. 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, conhecido H2O. Se nós colocamos H2O2, mais um átomo de oxigênio nessa molécula, nós temos água oxigenada. E a água oxigenada é venenosa, bastando apenas acrescentar um elemento. Assim como nós temos outros tantos elementos também. E até porque nós lembramos sempre, né, que, conforme diz um axioma, né, dentro da ciência, principalmente nesse campo da química, da farmácia, a diferença entre o veneno e o remédio é simplesmente uma questão de doses. Então essas são combinações que nós temos então aqueles elementos essenciais. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando se estuda a química, pegamos na tabela periódica o elemento oxigênio. Esse elemento oxigênio, assim como o elemento hidrogênio, são 2 elementos que nós não utilizamos aqui no nosso mundo. Nós utilizamos os gases que são produzidos por eles. Nós precisamos, por exemplo, para a nossa respiração, de dois átomos de oxigênio para formar o conhecido O2. Precisamos de 2 átomos de hidrogênio para ficar o H2. Esses gases nós respiramos, não aquele elemento puro que se encontra na tabela periódica. Então nós conseguimos identificar os elementos. Hoje começamos então, né, já isso nesses últimos séculos, fazendo estudos sobre as diversas combinações. Estudamos as combinações, a forma de atração, os tipos de ligações que são feitas entre esses elementos, ligação iônica, ligação covalente, tudo aquilo que foi estudado lá no ensino médio, no antigo 2º grau, né? Sobre a questão da geometria molecular, a forma que tem, nuvens eletrônicas e tudo mais, tudo isso para mostrar para nós que nós estamos estudando cada vez mais, até mesmo a massa dessas substâncias. Vamos estudando cada vez mais todas essas propriedades, mas independente disso, mais uma vez, né, as pessoas que se interessam por esse tema precisam estudar mais, precisam se aprofundar mais. Mas para nós basta nós entendermos que todas as matérias que nós temos hoje,
elas são resultados dessa combinação e de transformações que partem de um princípio fundamental, que é exatamente esse fluido universal. Depois Kardec coloca para nós aqui: esse princípio é demonstrado pelo fato que nem todos percebem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, outro a acha má. Uns veem azul o que os outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo e salutar. Então nós vamos percebendo que essas propriedades da matéria também nos influenciam de formas diferentes, de acordo com as nossas percepções, de acordo com a nossa própria constituição orgânica. Basta lembrar, por exemplo, que nós temos ali algumas substâncias que nós ingerimos que para uns são salutares, para outros são venenosos, porque podem, por exemplo, provocar alergias. Então isso a gente vai percebendo que o nosso organismo também vai reagindo de forma diferente diante dessas combinações. No item número 33, a mesma matéria elementar, e quando nós falamos elementar, lembramos sempre que a expressão elementar significa aquilo que é princípio de tudo, aquilo que é o elemento mais básico. Assim nós vamos estudar também, quando falarmos um pouco mais lá sobre a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza, a expressão, né, dos elementais, bastante falado, né, no campo esotérico, né, quem são os elementais da natureza. Essa palavra, independente da existência ou não, a palavra elemental significa aquilo que é princípio, aquilo que dá origem a outras estruturas mais complexas. Então, quando Kardec coloca aqui a pergunta que ele faz, a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Ou seja, aquele fluido universal, ele pode ser transformado de diversas formas e ter ali características variadas? A resposta sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então aquele mesmo fluido é aquele fluido que constitui o nosso corpo, é o fluido que constitui o ar, é o fluido que constitui a água, que constitui os minerais, que constitui essas matérias que cada vez mais a ciência vai descobrindo como matéria escura, como outras estruturas existentes no universo. Tudo isso parte de um mesmo princípio. Então seria mais ou menos, fazendo uma comparação para o nosso entendimento, fizeram um estudo genético e perceberam que aqueles seres primitivos que começaram a existir na África deram origem então a toda a humanidade. E aí surgiram aquelas questões filosóficas, aquelas questões de preconceito, né, de pessoas que têm preconceito com a raça negra, e então geneticamente todos nós partimos do mesmo princípio. Então aqueles seres que começaram a se desenvolver naquele berço, vamos dizer assim, da humanidade, a partir dali começaram a se disseminar. Então se nós fizermos uma retrospectiva e começarmos a buscar a origem dos seres humanos, nós encontraremos o mesmo princípio, aquele mesmo grupo, quebrando, por exemplo, aquela ideia da mitologia hebraica, né, da religião, que abraça essa ideia, falando, por exemplo, de Adão e Eva. Poderíamos pensar dessa forma se levássemos em consideração essa mitologia. Mas hoje a ciência mostra, né, os primeiros hominídeos que surgiram na África, e aí então começaram a desenvolver as primeiras sociedades, as primeiras migrações que aconteceram pelo mundo todo. Então perceberam que tudo parte daquele mesmo princípio, que para a ciência também é outro enigma, de pensarmos, por exemplo, né, como é que a humanidade surgiu, como surgiu a vida. Já chegamos até a falar um pouquinho sobre isso aqui nesses estudos. A Andréa lembrou aqui também, né, então ele estaria presente da pedra ao sol e a todos os astros do universo. É realmente muito complexo. Sim, lembrar que tudo começa com esse elemento, que para nós ele não tem forma, ele não tem peso, ele não tem cheiro. Ele simplesmente existe, porque para nós, mais uma vez,
Ele é uma ideia teórica que foi passada para nós. Os espíritos disseram: acreditem que isso existe. Ok, vamos acreditar então. E aí nós pensamos, a ciência, né, procura fazer suas descobertas, mas ela tem ali as suas limitações, porque ela só pode avaliar aquilo que está dentro do seu campo de ação. Ela não pode descobrir aquilo que não pode ser percebido. Chegamos a comentar sobre isso no estudo anterior. Nós temos ali a nossa ciência clássica, a ciência newtoniana, e nós temos ali aquela parte da ciência teórica, nesse caso a física newtoniana e a física teórica. E aí chegamos até a lembrar, né, que Einstein, por exemplo, era um físico teórico, porque ele trazia para nós teorias e trazia para nós cálculos que não podia ser vivido na prática, como é o caso, por exemplo, da teoria da relatividade. Quanto mais rápido um corpo se desloca no universo, mais lento o tempo passa para ele. Na velocidade da luz, por exemplo, o tempo passaria mais lentamente. Mas como é que nós vamos experimentar a velocidade da luz se não existe nada que o homem possa criar que chegue a essa velocidade? Então é física teórica. Então nós temos também o espiritismo teórico. Poderíamos colocar dessa forma. Temos a parte prática daquilo que acontece no nosso mundo, temos a parte filosófica, temos a parte teórica. Então a parte teórica diz para nós: existe um elemento universal que dá origem a tudo. Ok. Entendemos então que as coisas não são diferentes. Tudo parte do mesmo princípio. Kardec diz para nós aqui também num comentário: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, e o carbono, e todos os corpos que consideramos simples, não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos encontramos de remontar de outra maneira, que não pelo pensamento, a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos, e podem, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. O que ele quer dizer com isso? Quando nós abrimos a tabela periódica, nós vemos ali elementos diferentes. Vemos hidrogênio, o hélio, carbono, vemos ali o ferro e outros tantos elementos. Podemos dizer que cada um desses elementos representa uma estrutura diferente no nosso mundo. Até nova ordem. O que significa essa nova ordem? Até entendermos que todos eles são formados de uma matéria primitiva única. Enquanto na teoria, pelo pensamento que Kardec colocou, nós podemos chegar a essa conclusão, na prática ainda não. Porque nós não conseguimos ainda desvendar a estrutura basilar de cada um desses elementos. Sabemos ali que eles têm elétrons, prótons, nêutrons, tem ali núcleo, tem uma eletrosfera. Cada elemento depende de uma quantidade de elétrons e de prótons e de nêutrons que se encontram ali na sua estrutura. Aí já conseguimos até aprofundar um pouco mais do que são formadas essas estruturas. Aí vamos reduzindo, até chegar ao mínimo. O mínimo hoje. Nesses últimos anos, então, conseguiram, através daqueles aceleradores de partícula, fragmentar esses elementos para chegar numa matéria mínima. E daqui a um século, para onde será que nós vamos? O que será que nós vamos descobrir, nós, humanidade, vamos descobrir nesse campo da estrutura subatômica? A gente vai se aprofundando cada vez mais. Há pouco tempo atrás, coisa de 80 anos mais ou menos, começavam a estudar a estrutura do núcleo do átomo. Foi daí então que a energia nuclear começou a ser manipulada. Tornou-se destrutiva por um lado, tornou-se construtiva por outro. Basta lembrar que hoje a radioterapia, as radiografias, a medicina nuclear de um modo geral, começou a beneficiar a humanidade a partir dessa descoberta. Então, se por um lado nós temos uma bomba atômica,
Por outro lado, nós temos uma usina nuclear, que na nossa visão ela é extremamente destrutiva, pelas catástrofes que hoje elas têm. Mas se nós pegarmos, por exemplo, na Europa, em que nós temos países que não têm grandes recursos hídricos, a energia nuclear é fundamental. Então, fala energia nuclear. Tivemos um acidente lá em Chernobyl, tivemos outro acidente lá no Japão, tivemos outro acidente não sei aonde. Ótimos, 3 grandes tragédias que aconteceram. Mas quantas usinas funcionam adequadamente para poder beneficiar a humanidade? E até hoje trabalham de uma forma bastante segura. Então nós percebemos que essa descoberta, lá pelos anos de 1930, foi fundamental para o modo de vida que nós temos hoje. Então faz apenas 80 anos que nós tivemos essa descoberta. O que será que nós vamos descobrir daqui a 100 anos? Daqui a 200 anos? O que nós vamos descobrir nesse mundo subatômico, no mundo astronômico, no campo da genética? Quais serão as nossas descobertas? Então o que Kardec coloca é exatamente isso, né? Que quando nós olhamos para esses elementos da tabela periódica, assim como também as suas estruturas, sim, é fundamental. Essa parte da medicina nuclear, com relação à radioterapia, os isótopos que nós temos hoje, a mesma coisa utilizando esses contrastes que são utilizados na tomografia, na ressonância magnética, tudo isso depende dessas descobertas no campo da física, sobre as estruturas dos corpos. Então, enquanto nós não conseguimos nos aprofundar, aquilo que nós temos hoje é o suficiente. Mas olha que interessante, quando Kardec diz para nós que como nós não conseguimos chegar a essa matéria primitiva, são pelo pensamento, os corpos que nós conhecemos hoje são para nós esses verdadeiros elementos. E podem, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Essa informação de Kardec era do século XIX. Nós estamos no século XXI. Então, enquanto Kardec considerava que a matéria era um elemento simples, conhecido da tabela periódica, hoje a nossa ciência conseguiu fragmentar cada vez mais esses corpos e conseguimos encontrar uma matéria mais primitiva ainda. Mas enquanto nós não conseguimos ir além, isso para nós é o suficiente. Isso para nós basta. Mais uma vez, toda essa teoria que Kardec vai passando aqui, a gente lembra, né, que são algumas questões que tocam nesse assunto. Se o objetivo fosse trazer para nós um estudo mais aprofundado, basta nós irmos numa biblioteca de uma universidade e começarmos a olhar todos os trabalhos que foram produzidos sobre esse tema. Nós teremos ali milhares de páginas falando sobre esses elementos. Então significa que importante nós termos esse conhecimento, mas no que diz respeito ao objetivo da doutrina espírita, é que nós tenhamos a compreensão que nós temos um mundo material, que é esse que nós existimos, mas existe também um mundo, poderíamos chamar de imaterial, mas entendendo que a matéria existe em todos os lugares, esse também é um mundo material numa dimensão diferente, com uma estrutura diferente. Isso para nós basta por enquanto. Sem dúvida, Tico Teco, sem dúvida. Basta ver nosso modo de viver, né? Nós olhamos, por exemplo, a vida de pessoas em 2 séculos. 2 séculos apenas, não são de milênios, não. Quando nós tínhamos a escravidão, quando nós tínhamos ali aquelas guerras por motivos fúteis, apenas movido pelas ambições, a gente fica pensando como é que aquelas pessoas conseguiram sobreviver vivendo daquele jeito. Como é que viviam sem a ciência que nós temos hoje? Não tinham analgésico, não tinham anestésicos. Basta lembrar que o primeiro transplante de coração foi feito na década de 1940 a 1950. Não foi coisa de muito tempo do passado, não. Transfusões de sangue, também coisa recente. Então daqui a 100, 200 anos a gente vai pensar como é que aquelas pessoas viviam naquele programa Pautalk. Como é que eles sobreviviam àquele jeito. Então o tempo vai passando e a gente vai mudando a nossa perspectiva. Para quem viveu, né, nas décadas de 1980 mais ou menos, pensar que a gente carregava ficha de telefone no bolso para usar os orelhões.
Hoje as pessoas olham para que serve aquele negócio. Coisa de 30 anos apenas. 30 anos apenas. Vamos em frente. 33A. Kardec continua desenvolvendo esse raciocínio. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários, que variam segundo a intensidade e a força e da direção do movimento? Respondem os espíritos, essa opinião é exata. Falta acrescentar também que, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então ele está falando sobre as diversas propriedades que a matéria tem, de acordo com suas combinações. Com um tipo de combinação ela tem uma aparência, com outro tipo ela tem outra. Submetendo, por exemplo, a matéria à temperatura, pressão, ela vai tomando formatos diferentes. Continuando para nós. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Essa informação era relativa ao século XIX. Hoje nós temos no estudo da química os jovens estudando isso, como por exemplo, como eu falei para vocês, a geometria molecular, a química orgânica, a química inorgânica. Quando pega a química orgânica, os jovens têm que fazer aquela cadeia de carbono, colocar ali quais são os seus apêndices e tudo mais. Então hoje é fácil, hoje nós temos isso tranquilamente nos nossos livros de química. Naquela época não era possível apreciar. Eles sabiam que havia diferenças entre os elementos e que havia combinações, como por exemplo a água. Sabiam que havia ali oxigênio e hidrogênio. Pegava outros elementos, como ácidos, como bases, sabiam quais eram os elementos. Mas eles não imaginavam como isso era possível, exatamente porque não tinha conhecimento. Hoje se estuda isso com absoluta naturalidade nas escolas. Então hoje nós temos ali formas determinadas. Nessa geometria, falando exatamente sobre essas combinações, sobre os efeitos dessas nuvens eletrônicas, se tem carga negativa, se existe ali aquela a repulsão entre esses elementos, então nós teremos formatos específicos, desenhos bonitinhos que são feitos, exatamente por causa desse campo eletrônico que naquela época não era tão conhecido. Então hoje para nós, sim, é possível nós determinarmos qual é o formato. Basta a gente lembrar, você coloca, por exemplo, a fórmula do açúcar, coloca isso no Google e vai ver o desenho que tem lá. Vai ter aquele monte de elemento tudo ligado. Coloca ali a fórmula da gasolina, esses dois dentro da química orgânica, nós encontraremos também uma enorme cadeia de carbono cheia de elementos vinculados. Então hoje nós podemos trazer para nós essas definições. Depois ele diz ainda para nós, para a gente ver, né, que essa é uma questão simples, que nós podemos simplesmente passar porque isso se estuda na escola. Nessa questão 34, as moléculas têm uma fórmula determinada? Sim, hoje nós sabemos. Depois ele pergunta, essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomeradas das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. Então, na verdade, vai trazendo para nós aqui ideias que a própria química também vai ter muitas outras tantas descobertas com o passar do tempo. Mas que para nós hoje isso aqui não importa, né? Não tem tanto interesse assim, porque não é o campo acadêmico que nós estamos interessados, mas entender exatamente qual é o efeito que a compreensão dessa teoria, desses princípios elementares, da matéria, das moléculas, daquilo que tem no mundo material, daquilo que foge do mundo material, que nós conhecemos hoje, qual é o efeito que isso traz para nós como espíritos imortais.
Depois daqui nós passamos por um outro item, que é o item número 4, que é um tema não menos complicado. Na verdade, talvez seja muito mais complicado do que o primeiro. Item número 4, espaço universal. O espaço universal. Como é que nós vamos falar sobre o espaço? O universo como um todo. Vai procurando no TchekTech, depois lá você passa pra gente. Vai que tem, né? No Google tem tudo. Então nesse item número 4 nós temos o espaço universal. E a pergunta de Kardec é simples. Observem exatamente a curiosidade desse item. São apenas duas perguntas que Kardec põe aqui. E a ideia é assim, nossa, mas ou esse tema é muito simples, ou não adianta a gente se aprofundar. Para falar sobre os limites do universo. Hoje nós temos filmes da ficção científica, filmes inclusive muito bem elaborados. Tem um filme interessante chamado, deixa eu lembrar o nome dele aqui, eu acho que é Contato, baseado num livro de Carl Sagan. Fala sobre contatos alienígenas, descobertas do espaço, outras dimensões. Então os cientistas apresentam suas teorias, o cinema transforma isso numa obra de ficção. Falando exatamente quais são os limites do universo. Onde será que tudo acaba? Onde será que tudo começa? Será que tem começo? Será que tem fim? Inicialmente nós tínhamos ali o nosso planeta como centro do universo, e o limite eram as estrelas que eram percebidas, que eram todas cravadas numa grande abóboda, né, numa grande bola de vidro em torno do nosso planeta. A Terra deixou de ser o centro do universo e o Sol passou a ser o centro do universo. Saímos ali da teoria geocêntrica e passamos para a teoria heliocêntrica. Depois percebemos que o Sol não era o centro do universo, mas o Sol era quase que um nada dentro daquilo que nós tínhamos na galáxia. Mas depois percebemos que a nossa galáxia também era algo simples comparado com outras galáxias. E aí percebemos que eram galáxias, mais galáxias, mais galáxias. Onde será que acaba esse limite? Começaram a fazer avaliações das distâncias entre as estrelas, de acordo com suas cores. Então, ela podia ser vermelha, podia ser amarela, podia ser azul. Essas cores, que eram as frequências que eram percebidas das luzes, né, que eram irradiadas, traziam para nós então a distância que ela se encontrava. E aí então, há pouco tempo, apresentaram uma fotografia de uma estrela que estava a 13 bilhões de anos-luz, considerada a estrela mais antiga. E isso dá um nó na nossa cabeça. Porque dentro do nosso universo conhecido aqui, do nosso mundo material, da nossa rotina, tudo para nós é em termos de quilômetros. Temos ali algumas distâncias, né, um pouco maiores aqui no nosso sistema solar, mas falar de 13 bilhões de anos-luz, e o universo tem ali uma estimativa de 13,7 bilhões de anos-luz, de anos de idade. 13 bilhões, o que é isso tudo para nós? Então são tantas as ideias que vão surgindo, e Kardec colocou apenas duas questões nesse campo, para a gente perceber assim, ó, não vamos perder tempo, ou melhor, não vamos dedicar o nosso tempo para esse tema, porque ele não é tão importante para nós agora. Vamos deixar que a ciência pense nisso tudo, porque para nós o espaço universal é na verdade o cenário onde nós habitamos. Hoje nós estamos aqui, outros estão do outro lado, outros estão no outro canto. Esse é o ambiente onde nós vivemos. O Zé colocou para nós, né, e Einstein foi longe, aí bagunçou com o Newton e todo mundo, né, todo mundo boiou, e ainda tem mais coisa para vir, né, Zé? Hoje nós temos aí tantas mentes brilhantes que vão estudando esse tema da astronomia, da astrofísica, com novas descobertas, cada vez enxergando cada vez mais longe, teorias que são apresentadas, teorias que vão ser transformadas. Sim, sim. Entendendo exatamente essa matéria, a gravidade que faz essa curvatura e tudo mais.
Aí nós nos prendemos nos filmes de ficção científica, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, imaginando, né, quais seriam os limites do mundo. Tico até colocou também, né, é mais fácil chamar isso tudo de infinito. Por isso que ele colocou 2 perguntas apenas para falar do infinito. Chama de infinito e pronto. Bom dia, Marcos. Fotival lembrou, né, na passagem com Chico Xavier e Emmanuel, o levou a conhecer um pouco do espaço universal. Chico fica cansado e quer voltar para casa para tomar um cafezinho, né? Chico se considerava, né, uma pessoa sempre muito humilde. E ele dizia, né, eu sou só um plantador de alho. Como é que eu vou falar dessas coisas? Pensar nessas coisas tão complicadas? Vamos lá então, questão número 35. O espaço universal é infinito ou limitado? É a pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual a origem da vida? O que existe além da morte? Se o espaço é finito ou infinito? Eu me recordo de um estudo realizado até mesmo aqui no Pautalk, em que havia ali um estudioso da física que dizia, sim, o universo tem limite. E aí eu ficava quietinho aqui no Pautalk, né, ouvindo o estudo, e ficava pensando, mas de onde ele tirou isso? Para dizer que o universo é finito. Será que ele conseguiu ver o fim? E até mesmo, cara, os espíritos colocam para nós, porque parece uma coisa simples, né? Eles respondem, o universo é infinito. Supões limites para eles. O que haveria alguém? Tá tudo aqui, Fotival, vocês me ouvem? Me deem um aqui, por favor. Ok, obrigado. Mais alguém me ouve também? Ok, né? Beleza. Então aqui tem para nós, supões limites para ele. O que haveria além? Isso confunde tua razão, bem eu sei. E no entanto a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é da vossa pequena esfera que o podeis compreender. Essa vossa pequena esfera, ele fala exatamente do mundo em que nós vivemos, na condição que nós vivemos e no grau de elevação espiritual e intelectual que nós vivemos. Nós não temos ainda condições de compreender aquilo que é incompreensível para nós. Por mais difícil que seja nós admitirmos isso. Porque, claro, nós temos ali aquela pretensão de sermos ali o centro intelectual do universo. Quando nós pegamos ali aquele indivíduo, né, que consegue um título acadêmico, ganha ali um prêmio de reconhecimento mundial, nós imaginamos que essa é a mente mais privilegiada que existe no universo. Só que, na verdade, ela é privilegiada dentro do universo que nós conhecemos, dentro do espaço que nós vivemos. Fora isso, existe muito conhecimento que vai além dessa capacidade. E nós temos que ter essa humildade de reconhecer. Mas para que nós tenhamos essa humildade, nós temos que reconhecer que existe algo além de nós. Existe algo maior do que nós. Sem essa admissão, é impossível. Como é que eu vou admitir que eu sou um ser tão pequeno se eu não reconheço que existe alguém maior do que eu? Então nós estamos aprendendo. Então para nós hoje é muito fácil verificar tudo isso, pela quantidade de livros espíritas que nós temos à nossa disposição, pela quantidade de estudos que já foram realizados na exploração desse ambiente espiritual, que os espíritos vivem nos confins do universo, os espíritos puros, tantos mundos habitados. Para nós hoje são temas tão comuns no nosso cotidiano, dos estudos espíritas, que esse tipo de colocação não nos surpreende. Mas e se nós pensarmos que o nosso planeta hoje é habitado pelos mais de 7 bilhões de habitantes, é uma mínima porcentagem que admite essa possibilidade, enquanto que o restante simplesmente a ignora e por isso fica ali brigando para saber quem é mais, quem pode mais.
E isso tem consequências filosóficas extremamente problemáticas. Dos homens, por exemplo, viverem sua ganância, viverem sua ambição, essa competitividade, simplesmente porque se acham superiores uns aos outros. E não reconhecem a sua posição, e por isso não se colocam nessa condição de submissão diante dessa grandiosidade que existe em torno de nós. Essa briga toda que nós temos, não apenas da questão material, mas da própria questão espiritual, de um indivíduo não se ver como um espírito imortal, não compreender as regras ou as leis que regem sua existência, de saber que ele é um ser encarnado, que ele tem ali a reencarnação como um princípio fundamental para o seu desenvolvimento, que ele tem a lei de causa e efeito. Tudo isso é consequência inicialmente do seu próprio reconhecimento, do seu auto-reconhecimento como espírito que é. Como ele não admite tudo isso, ele vive em função da sensualidade, dos prazeres, das conquistas, da riqueza, de todas as ilusões que o nosso mundo oferece hoje. E nós vamos continuar vivendo nisso. Porque até mesmo nós que temos essa pequena compreensão, ainda assim nós ficamos brigando nessa dupla personalidade, aquela personalidade que quer crescer como espírito, mas quer ficar rica trabalhando. Que tem ali os seus conceitos, os seus preconceitos, julgando quem é melhor, quem é pior, quem é inferior, quem é superior, quem é o esclarecido, quem é o ignorante. Por que essa briga toda no nosso mundo? Por falta de entendimento da realidade espiritual a que nós estamos submetidos. Enquanto nós ficamos vendo apenas da nossa perspectiva o nosso mundo material, nós continuaremos ainda tropeçando e sofrendo cada vez mais as consequências das escolhas equivocadas que nós fazemos. Kardec coloca um comentário para nós. Estamos falando ainda do espaço universal, se ele é finito ou infinito. Comentários de Kardec. Supondo-se que um limite para o espaço, qualquer que seja a distância que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que além desse limite há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. Vamos imaginar então, nesses filmes de ficção, dessas naves estelares que atingem velocidades muito além da nossa capacidade, que ela vá, que ela siga, até chegar num ponto em que ela considera o limite. O que vem depois? Nós praticamente voltaríamos naquele mesmo raciocínio que havia no século XIV, no século XV, quando acreditavam que a Terra era plana, e que se o homem navegasse naquela direção até o final, ele cairia no espaço. Aí os espíritos dizem para nós, e Kardec também confirma, mesmo que ele caísse no espaço, seria alguma coisa. Então mostra que mesmo esse, entre aspas, vazio que nós estamos vendo, esse vazio é alguma coisa. Porque não tem nada que acabe. E essa mesma questão também de falar sobre os limites do universo, se nós pudéssemos encontrar o seu limite e que haveria alguma coisa além desse limite, nós poderíamos falar sobre a questão de Deus. Ou a questão do próprio Big Bang, que foi a origem do universo. Porque nós falamos de limite, podemos falar de tempo também. No tempo, por exemplo, o Big Bang, aquela grande explosão, deu origem a tudo. E a pergunta faz, mas o que havia antes? Se o tempo começou a ser contado a partir dessa grande explosão, se o universo foi criado a partir dessa grande explosão, o que havia antes? Durante quanto tempo aquela molécula, aquela partícula inicial, ficou ali naquele estado de paralisia, de latência, até o momento em que ela explodiu? Olha só como é difícil para nós, nosso raciocínio alcançar essa ideia. Há 13,7 bilhões de anos houve a grande explosão. Quantos bilhões de anos antes disso essa molécula ficou ali quietinha, parada? A pergunta que até mesmo os materialistas fazem, principalmente esses mais conhecidos, né, do nosso mundo científico,
se Deus criou tudo, quem criou Deus? Porque é a pergunta que faz diante da crença das religiões, dizendo que Deus é o criador de tudo. Quem criou Deus então? E aí então quando os Espíritos dizem para nós que Deus é eterno, Ele nunca foi criado, que o universo não tem fim, que o tempo sempre existiu, como é que nós vamos, na nossa microinteligência, conceber elementos macro como eles? Pessoal, é a única resposta lógica. Se perguntar para uma criança, sem dúvida nenhuma, a resposta vai ser essa. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? O pai dele. Quem criou o pai de Deus? E assim vai. Bom trabalho, Vanessa. E assim a gente vai perpetuando esse raciocínio sem conseguir chegar no final. E é assim para nós. Porque a nossa inteligência ainda não comporta esse tipo de ideia. Depois aqui na questão 36, que é a segunda pergunta desse tema sobre o universo. Mais uma vez nós percebemos que Kardec não se deu ao trabalho de se aprofundar sobre isso, né? Mas depois nós temos no capítulo 3 a criação, aí nós teremos ali que gastar um pouquinho mais de energia para tentarmos pensar um pouquinho sobre a formação dos mundos, sobre a formação dos seres vivos, a pluralidade dos mundos, as questões bíblicas que Kardec vai abordar também aqui. Mas vamos lá. Questão número 34A. Desculpem, questão número 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Exatamente porque, se na questão anterior ele falava sobre os limites do universo, então podemos dizer que as estrelas, as galáxias, elas existem até um certo ponto. A partir daquele ponto haveria o nada. Haveria esse espaço, esse vazio absoluto, como o próprio nome diz, absoluto porque ele é vazio mesmo. Não existe matéria conhecida, desconhecida, não existe nada nesse lugar. É simplesmente vazio. Existiria por acaso esse espaço universal vazio? Ou até mesmo para nós, né, hoje nós percebemos que podemos dizer assim que fizeram uma comparação há pouco tempo sobre essa matéria escura que compõe o universo. Essa matéria escura, como o próprio nome diz, ela não pode ser percebida, porque ela não irradia nenhum tipo de luz. Mas perceberam a existência dessa matéria pelos efeitos gravitacionais. A luz, por exemplo, fazendo curva, sim, observavam ali um determinado astro, atrás desse astro tinha uma estrela, e era possível visualizar a luz dessa estrela, mesmo sabendo que ele estava ali atrás. E aí falaram assim, mas se ela faz curva, é porque ela é puxada por alguma coisa. Essa alguma coisa eles chamaram então de matéria escura, pelos efeitos gravitacionais sobre ela. E aí o que eles chegaram à conclusão? Que se nós pegássemos um grande bolo, desses bolos de aniversário, gostosos, saborosos, nós poderíamos dizer assim que tudo aquilo que nós conhecemos é o recheio do bolo. Estrelas, galáxias, nebulosas, planetas, asteroides, cometas, tudo. E a massa do bolo, aquele pão de ló que é feito, essa seria a matéria escura. Para a gente poder perceber a quantidade de matéria que nós não vemos. É como se nós pegássemos aquele grande bolo com cobertura de chocolate e jogássemos assim algum granulado em cima dele. O granulado é aquilo que nós vemos. O bolo é aquilo que nós não vemos. E esse bolo é exatamente essa matéria escura. É esse fluido que compõe essa matéria escura. Porque ela é um tipo de matéria que nós não conhecemos ainda. Mais uma vez, sabemos que ela existe pelo fato, pelos efeitos gravitacionais que existem sobre ela. Mas eles não vêm, eles não podem coletar uma informação, coletar ali uma pequena quantidade. É só falar em astronomia que a Miriam já começa a fazer gracinha, né? Pois é, estava dormindo, estava quietinha. E falou em bolo, melhor ainda. Então por isso nós vemos o quê? Que essa matéria escura, pelo fato dela não poder ser estudada, ela é ainda um grande enigma para todos nós. Mas mesmo essa matéria escura que se torna esse enigma,
ela é formada por esse fluido que é menos conhecido ainda. Então tudo aquilo que nós vemos no espaço, a distância entre uma estrela e outra, dá a impressão de que existe um nada ali. Só que na verdade esse nada é muito. Só que é o muito que nós não conhecemos. Então quando coloca assim para nós, no espaço, no vazio absoluto, existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupada por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Hoje nós temos instrumentos que podem perceber essa ação gravitacional, por exemplo, dessa matéria escura. Mas os nossos sentidos ainda não. Eu não posso ver. Eu não sei o que existe lá. Nós não conseguimos ver sequer o oxigênio. Nós sabemos que ele está aqui à nossa volta. Nós respiramos, dependemos dele para a nossa respiração, mas nós não vemos. Porque o nosso sentido não é capaz de perceber. Pelo menos não a nossa visão. Então estamos desenvolvendo conhecimento e tecnologia para buscarmos essas respostas. Mas por enquanto nós nos encontramos restritos apenas ao mundo material. Então já é alguma coisa, porque nós estamos pelo menos explorando o máximo que nós podemos desse universo material. Depois nós avançamos para aquele que é o universo nessas outras dimensões. A Andréa colocou: se o espaço é infinito, os corpos que estão nele estão em crescimento e distância também. Então podemos deduzir que a escala espiritual é infinita também. Até mesmo, André, quando nós falamos sobre o crescimento espiritual, Kardec, de uma forma didática, ele trouxe para nós as categorias dos espíritos. Espíritos primitivos, espíritos bons, espíritos felizes, espíritos puros. Até mesmo esses espíritos puros, eles não estão em pé de igualdade em termos de evolução. Jesus, por exemplo, considerado um espírito puro por excelência, como afirma Kardec, é aquele espírito puro que tem uma idade de desenvolvimento. Antes dele haviam outros espíritos puros. Basta a gente lembrar, por exemplo, que Jesus nasceu como um espírito primitivo, como todos nós. Quem era o mentor de Kardec naquela época? Quem era o mentor do mentor do mentor de Kardec naquela época? Então a gente vai pegando essa genealogia espiritual e percebe que ela não tem fim de fato. Porque nós podemos colocar assim, vamos pegar os oficiais generais das Forças Armadas. Vamos pegar ali um almirante, um brigadeiro, um general. Todos eles alcançaram o generalato. Só que quando eles chegaram agora, antes deles já haviam outros, inclusive aposentados. Então a coisa vai avançando para trás, avançando para trás, avançando para trás, até chegar uma hora que a gente não consegue compreender. Até mesmo essa idade cronológica, a cronologia da criação do universo, nesses 13 bilhões de anos, a pergunta que a gente faz é: o que havia antes da grande explosão? O tempo para nós então ele vai se perdendo no próprio tempo. Não sabemos quando, não sabemos onde, não sabemos quem, não sabemos porquê, porque a nossa visão ainda está restrita a esse nosso pequeno mundo. A Gleice colocou para nós, né, o nada que é muito no universo é a nossa própria insignificância, já que até o momento não alcançamos, mas a busca é interessante. Sim, a busca, Gleice, por incrível que pareça, ela é o grande estímulo que o homem tem. Essa curiosidade, podemos dizer assim que Deus, quando ele criou o ser humano, ou quando ele criou o espírito, nessa condição humana, era aquele grande caldeirão, ele foi colocando uma pitadinha de cada coisa. Uma pitadinha de paciência, de orgulho, uma pitadinha ali de vaidade, uma pitadinha de egoísmo, uma pitadinha de caridade, e colocou uma grande porção de curiosidade. Então nós somos movidos por essa necessidade de querer saber sempre mais. Só que a grande questão, né, que o homem ainda, pelo fato dele ter ainda essa visão muito limitada sobre a sua própria essência, muitas vezes ele se dedica demais a um determinado campo de conhecimento e ignora outros. Imaginemos se os nossos cientistas, por exemplo, em vez de se dedicarem tanto
a busca do átomo, se dedicasse ao conhecimento do espírito. Se nós tivéssemos universidades espirituais dedicadas ao estudo específico da questão filosófica, da questão científica, da questão moral, da existência do espírito. É exatamente a mesma coisa, não apenas no conhecimento do espírito propriamente dito, mas nas consequências, que nesse caso é entre o campo moral. Então todo esse conhecimento para nós é algo que ainda vai demorar para vir, porque nós não estamos ainda devidamente espiritualizados. Embora todos nós tenhamos as nossas religiões, nós utilizamos as nossas religiões para um propósito diferente. Todo mundo quer a salvação, mas enquanto nós buscamos a salvação, nós ficamos nos degladiando entre nós, para tentarmos descobrir, por exemplo, qual é a melhor religião, para tentarmos descobrir quem está salvo, quem não está, quem é o dono da verdade, quem Deus prefere. Deus prefere os espíritas? Deus prefere os católicos, os evangélicos, os judeus? Qual Deus mais poderoso? Essa é a discussão que nós fazemos. Então, na verdade, nós temos uma grande religiosidade, mas nós temos pouca espiritualidade. Mas é uma questão de tempo. Nós estamos ainda desenvolvendo a nossa capacidade intelectual. E exatamente por esse desvirtuamento que as religiões, infelizmente, acabaram sofrendo, porque hoje nós temos ali, como eu já falei para vocês, quando nós estudamos sobre os ateus, as respostas que os ateus dão em torno da não existência de Deus, na verdade é um confronto direto com as religiões. Por exemplo, por que você acha que Deus não existe? Ah, porque a Bíblia está cheia de fantasia. Peraí, eu perguntei por que você acha que Deus não existe, não no que está escrito nos livros das religiões. Você acha que não existe nada além de você? Não, a Bíblia não é verdadeira porque a Bíblia fala que Jesus morreu e foi para o céu e ressuscitou. Ou melhor, o contrário, né? Morreu, ressuscitou e foi para o céu. Eu não acredito nessa fantasia. Então, na verdade, o que acontece? O ateísmo, a visão do ateísmo, a visão ateia, combate os dogmas religiosos, mas não se preocupa em estudar a realidade espiritual. Pode perceber, qualquer argumentação de um ateu, ele ataca as religiões. Ele ataca, na verdade, as escolas que trazem essas ideias, exatamente porque essas próprias escolas se desvirtuaram. Nós tivemos guerras religiosas, perseguições religiosas, brigas entre religiões. É o que dá para fazer, Sandra. Vão estudando, cada uma vai estudando seus dogmas. Mas nenhuma delas é capaz, por exemplo, de trazer respostas sobre essa realidade espiritual. A doutrina espírita não trouxe, mas ela permitiu, por exemplo, que o mundo espiritual se comunicasse. Agora, o que nós vamos fazer com essa informação vai depender do nosso estudo, do nosso esforço, da própria vontade de querer aprender. Exatamente, Zé. Então, tudo isso que nós estamos vendo hoje, dessas questões que são apresentadas, mostra apenas a nossa própria limitação. Mas essa limitação é temporária, porque ela vai expandindo cada vez mais. É uma limitação relativa à nossa condição. Então, meus amigos, só para a gente poder concluir aqui o nosso estudo de hoje, Kardec abordou então um pouco sobre o mundo material, o elemento essencial do universo, trouxe para nós aqui questões, para nos ajudar nas nossas reflexões, para compreendermos um pouco mais essa realidade que nos envolve, mas tudo isso para entendermos que nós somos criaturas que temos o principal atributo, que é a inteligência, para nos conhecermos e conhecermos também toda essa realidade. O universo existe como obra da criação de uma inteligência suprema. Nós, também criaturas dessa mesma inteligência, habitamos esse universo que nós estamos aprendendo a conhecer cada vez mais.
Perguntas como: será que existe vida fora do nosso planeta? De onde vêm essas vidas? Quem são essas criaturas? Quais são os seus propósitos? Quem as criou? São questões relevantes para esse campo da investigação, né, das pesquisas que nós estamos fazendo. Sem dúvida, Fatval. É um caminho que nós estamos seguindo, só que ainda estamos muito presos ao mundo material. Nós queremos conhecer cada vez mais a matéria. Isso mostra que nós estamos ainda muito presos à visão materialista. A química, a física. Nós não temos, por exemplo, ou temos apenas uma, que seria teologia, mas ainda baseada nos dogmas. Mas nós percebemos que numa universidade, tudo aquilo que é estudado na universidade diz respeito ao mundo material. Apenas ao mundo material. E a teologia que procura estudar sobre Deus, já que teologia é o estudo de Deus, nós procuramos estudar Deus a partir da nossa perspectiva dogmática. Porque nós temos ali a Universidade de Teologia Católica, Universidade de Teologia Protestante, Universidade de Teologia Espírita, também surgiu no Paraná, vocês se recordam, né? Não sei se ela existe ainda. Mas todo mundo querendo estudar Deus pela sua própria perspectiva. E enquanto isso, nós como espíritos em evolução, não percebemos que nós estamos evoluindo pelo impulso. Estamos ali meio que pela inércia, pela gravidade. Mas não pela determinação de estudarmos realmente a nossa essência espiritual. Estamos começando agora. Com a presença do mundo espiritual mais constante do nosso lado, nós temos hoje a possibilidade de avançarmos um pouco mais nesse campo. Estamos indo, vamos ver para onde a gente chega. Onde a gente chega, como a gente chega e se a gente chega. Fechando por aqui então, meus amigos. Encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, no nosso próximo encontro, nós falaremos sobre a criação, formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. São esses 6 temas que nós vamos estudar no próximo capítulo, no nosso próximo encontro. Fechando por aqui então.